Oi, oi. Já temos várias pessoas aqui. Oi, Valesca. Deixa eu aceitar aqui a Valesca. Ué, só um minutinho. Estou aceitando aqui a Valesca. Boa noite! Tudo bem, Mari? Ah, agora Agora sim! deu! Uhul! E aí, tudo bem? Tudo bem e com você, Valesca? Tudo bem também. Tô animada aqui para conversar com o pessoal sobre carreira internacional. Tinha muita gente me mandando mensagem falando que hora que é mesmo que eu quero acompanhar, então que bom que deu certo. Ah, é verdade. Eu também estava recebendo vários pedidos aqui. Vai ser incrível. Vai Sim, ser incrível. Acho que a gente tem bacana para compartilhar hoje, né? sim, com certeza. Vamos esperar aqui que já tem um pessoalzinho entrando. Olha, tem gente aqui dizendo que tá com saudade. Ai, Thiago, maravilhoso. Um beijo. Ai, muito bom, muito bom. Acho que eu vou começar me apresentando, então, enquanto Boa. as pessoas vão chegando. Então, para quem não me conhece, para quem talvez esteja mais habituado com as lives da Valesca, eu sou a Mariana Amaro, eu sou uma executiva de recursos humanos, especialista em multiculturalidade e carreira internacional. Eu fiz toda a minha carreira, né, desenvolvi toda a minha carreira em multinacionais e muito focada em expansão de novas geografias, internacionalização, desenvolvimento de times globais. Então, acho que consigo aqui contribuir para esse tema. E queria agradecer todo mundo que está aqui para ouvir um pouco do que a gente tem para compartilhar e trocar, né? Então, tem aqui um botão de comentários. Por favor, fiquem à vontade para ir comentando, para ir tirando as dúvidas, que nós vamos tentar ir respondendo também. A ideia é fazer um bate-papo. Queria aproveitar e agradecer também a presença da Valesca, que além de grande amiga, é uma profissional competentíssima, que ela é mentora de carreira e acredita que é possível encontrar felicidade no trabalho. Olha que bacana, né? Então vamos ver o que ela tem para compartilhar com a gente. Além disso, ela é graduada em Relações Públicas e especialista em comunicação, ambas pela instituição Unesp, né? Competentíssima. Atuou já também como recursos humanos, assim como eu, em várias multinacionais, como Tilibra, Volvo. E além disso, ela é membro do LinkedIn for Creators. Então, sigam ela no LinkedIn também. Sim. Quer falar um pouquinho de você, Ah, eu Valesca? tô muito feliz por estar aqui, Mari. Adorei o convite. E você já falou tudo, né? Mas basicamente a ideia é a gente poder falar sobre carreira de um jeito mais leve e que ajude as pessoas a alcançarem os seus sonhos, né? E tem muita gente que eu atendo ou que trazem dúvidas em redes sociais, falando sobre carreira internacional, né? Então tem dúvidas muito comuns, então é muito legal que eu e a Mari conversamos muito sobre isso, pessoal. Então juntamos as experiências que nós duas tivemos para poder ajudar vocês a terem ainda mais repertório para pensar sobre esse tema. Então, acho que vai ser um papo bem legal. Com certeza vai ser incrível. E acho que vale contar também, antes da gente começar, né, que nós realizamos uma pesquisa com mais Isso. de 300 profissionais do mercado brasileiro assim, que estão buscando uma carreira internacional. E a pergunta Uhum. foi muito voltada assim de quais são os seus maiores desafios hoje, né, na sua busca por uma carreira internacional. E os 3 tópicos que mais apareceram foram: primeiro, não há oportunidade na minha empresa atual. Segundo, não sei onde buscar essas vagas.
E o terceiro também, assim, não saber como se preparar para um processo seletivo num contexto, de repente é diferente do brasileiro, né? Que é o que a gente está mais acostumado. Então, hoje, a ideia é abordar um pouco mais sobre esses dois tópicos, que é não saber onde buscar vagas e não saber como se preparar para um processo seletivo. Então, eu acho que queria começar perguntando para a Valesca, que já, né, tem uma passagem assim por grandes empresas multinacionais, que também já morou fora do país, então já tem a sua carreira internacional consolidada. O que você tem para compartilhar, né, de dicas para quem hoje busca uma carreira internacional, busca atuar fora do Brasil, mas não consegue buscar ou encontrar vagas de trabalho? Essa pergunta de US$ 1 milhão, né, Mari? Não é uma pergunta simples de responder, mas a ideia é trazer aqui alguns pontos que ajudem a pensar em caminhos, né? Então, um dos pontos é a gente pensar em como que a gente se candidata para essas vagas, como é que eu vejo quando essas vagas estão disponíveis. Quando eu estava morando fora, eu também conversei com profissionais de RH que trabalham em vários países. Eu consegui, acho que se não todos, acho que faltou um dos continentes só, então conversei com vários profissionais de vários países para perguntar, né? E aí, como é que funciona por aí? Como que são as entrevistas? Onde que vocês encontram esses candidatos? E, assim, o LinkedIn apareceu disparado. Então, das pessoas com quem eu conversei, quase todas falaram do LinkedIn como um lugar onde a gente pode encontrar essas vagas, onde a gente consegue se candidatar para essas vagas. Até que o José comentou, né, que o José foi meu mentorado, ele falou, né, que pode ajudar nesse tema, que ele contrata desenvolvedores para o exterior. Então, assim, a área de tecnologia é uma área que está muito em alta. Então, é legal a gente buscar, assim, mentores e profissionais que são dessa área para poder nos ajudar com esses caminhos, né? Então, por exemplo, o José trouxe um pouco da vivência dele, com os profissionais que eu conversei, o LinkedIn apareceu em disparado. Mas, além do LinkedIn, existem outros caminhos. Por exemplo, assim como no Brasil tem algumas empresas especialistas em recrutamento e seleção, tem algumas que fazem isso também para o mundo todo, né? Então, o Zé falando, conseguiu a vaga dele por causa de mim. Obrigada, Zé. Foi mérito seu, mas é muito bom a gente poder acompanhar esse processo, né? Então, assim, quando a gente encontra os caminhos, isso fica muito mais fácil. Então, tem sites especializados, os próprios portais das empresas, né? Então, o site da empresa. Então, é possível a gente encontrando esse caminho. E como você falou, Mari, a gente tem que pensar no que pode ser diferente do mercado do Brasil e do mercado do exterior, que aí nós tem muitas coisas para falar, mas só de entender que a gente tem que entender algumas questões culturais, mas no fim, Mari, a impressão que eu tive depois de tantas conversas é que é só mais um processo seletivo. A gente tem, claro, especificidades culturais, mas se eu não estou preparado para um processo nem aqui no Brasil, eu também não estou preparado para um no exterior. Então, essa preparação ela é válida para qualquer momento da carreira, inclusive se essa ideia de trabalhar no exterior ainda for um pouco distante. É verdade. Eu acho que quando você fala, né, de estar preparado, primeiro aqui no Brasil, passa muito assim por qual é o conhecimento que eu tenho das minhas próprias competências. Uhum. Onde entra a multiculturalidade, onde entra a diferença, né, do Brasil ou de um processo de outro país, é como eu vou contar das minhas experiências. Se você não souber da sua própria história, se você não tiver um bom autoconhecimento, fica um pouco mais difícil. Uhum. Eu acho que uma outra dica bacana de dar aqui quando a gente está falando ainda de como buscar vagas é entender que a nomenclatura do seu cargo no Brasil, a nomenclatura que às vezes você está buscando, não é a mesma em todos os países. Uhum. E quando eu digo todos os países, é porque varia mesmo, né? Então, assim, no Brasil a gente tem uma nomenclatura, nos Estados Unidos outra, na França outra, na Ásia outra completamente diferente. Vou dar um exemplo bem, bem interessante, assim. Boa. Aqui no Brasil, pensa num executivo, você pensa, é um CEO, é um diretor, é uma pessoa de alta senioridade. Sim. Na Ásia, um executivo é um assistente em nível de cidade, uma pessoa no início da sua carreira. Então, poxa, eu tenho uma vaga de executivo no mercado, né, com a senioridade executiva. E eu sei que eu quero ir para a Ásia. Eu não vou buscar uma vaga de executive. Eu vou buscar uma vaga com uma nomenclatura adequada ao que é a minha senioridade naquele mercado. Uhum. Então, alguns pontos que vale a pena a gente também entender.
né? Além Que de buscar legal. projeto, além de... E é legal que você tem essa vivência, né, Mari? Você já, eu não sei se você tem um número aí, se você já perdeu a conta de com quantos países assim você já lidou na sua experiência. Olha, da última vez que eu contei, tinham sido pelo menos 25 nacionalidades diferentes. Legal. Então, assim, acho que uma coisa que eu vejo muito é isso, sabe? Cargo, nomenclatura de cargo, quando a gente pensa em uma carreira internacional, quer dizer pouquíssima coisa. Uhum, Estejam bem com a mente aberta, uhum, tá? Buscar o perfeito. cargo. Legal. Valesca, e assim, você pensa que tem algum país ou alguma região, ou de repente tem alguma competência específica de mercado que as pessoas estão mais buscando atrair profissionais brasileiros hoje? Olha, tem competências que são importantes para qualquer profissional, mas eu acho legal a gente mencionar as que os brasileiros se destacam. Eu escutei muitas pessoas falando, nossa, quando vem, né, alguém do Brasil trabalhar aqui com a gente, é bacana porque existe essa hospitalidade, essa gentileza com o outro, que em alguns países a relação acaba sendo mais individual. A questão da criatividade, o que aqui a gente chama de gambiarra, acaba sendo, né, um contexto de muita criatividade. Claro, né, pessoal, não quer dizer que qualquer gambiarra vai ser positiva, né? Tem que ter um mínimo ali de seguir regras de segurança, de seguir leis, isso é super importante, isso assim é inegociável. Mas a questão de a gente pensar fora da caixa é algo que destaca bastante, né? Que acaba destacando quem é brasileiro. Em alguns países, falar português também é diferencial. Foi muito legal quando eu conversei com pessoas da América do Sul e eu escutei que falar português, com a fluência que nós temos, né? Porque é nossa língua nativa, pode ser um diferencial, pensando, por exemplo, que uma empresa que vai ter um único escritório na América do Sul tem uma grande chance dela escolher o Brasil. Então, para poder conversar com as pessoas que estão alocadas no Brasil, é legal ter alguém que seja brasileiro e que saiba, né, fazer esse diálogo. Então, tem muita coisa que talvez nos falte, mas tem muita coisa também que nós trazemos como diferencial. E acho que um grande diferencial também do brasileiro é a nossa escolaridade, a nossa competência técnica, Legal. né? É comum a gente pensar, nos Estados Unidos tem muita faculdade de ponta, na Europa tem muita faculdade de ponta. É verdade. Mas a maioria da população, às vezes, não faz essas faculdades. E aqui no Brasil, nós temos uma população que faz faculdade, faz pós, às vezes fala mais de um idioma. Uhum. E tem um desenvolvimento dentro da própria empresa super interessante, né? Uhum. Que diferencia no mercado de trabalho fora, não só pelos soft skills, por essas competências de criatividade, como a Valesca Uhum. falou, cuidado, mas também nas nossas competências técnicas. Uhum. Então, na hora que você estiver se candidatando para uma vaga no exterior, acredite que você tem um diferencial, né? Que você pode sim competir para uma vaga no exterior, porque a sua competência é relevante, é importante. E até te ouvindo, me veio algumas passagens assim de quando eu estava na minha primeira empresa multinacional, que era uma multinacional alemã, e que sempre tinham vagas na Alemanha. E eles falavam que eles davam muita prioridade para brasileiro, porque é um povo Legal. do, é uma, são pessoas que, além dessa criatividade, ela tem um jeito de fazer as coisas Uhum. e que é gostoso de trabalhar. Então, somos sim bem valorizados no Que mercado de trabalho. legal. Eu não lembro se foi você, Mara, acho que uma vez a gente estava conversando sobre essas questões culturais. Você esteve um período no Chile também, né, no comecinho da sua carreira, e você comentou que o fato de você ser muito, na época, né, você continua jovem, mas na época ainda mais jovem, né, e com bastante vivência já, né, você já tinha experiências profissionais e tudo mais. Se eu não me lembro, isso chamou atenção na época, né? É verdade, isso é um bom ponto. Porque aqui no Brasil, a gente costuma sair da escola, já ir para a faculdade, de repente já fazer uma pós, enfim. É uma, é uma fase escolar mais contínua. Uhum. Nesses outros países, a pessoa termina o high school, termina o colégio, depois ela vai pensar em fazer faculdade. Primeiro ela vai trabalhar, ter um emprego mais
que aquela sua escolaridade faz sentido e depois ela vai fazer uma pós-graduação, uma graduação. Então, uma pessoa jovem que já tenha se formado, que já fale uma segunda língua, também é um diferencial do mercado. O que não quer dizer que todas as idades também são super possíveis de se ter uma carreira internacional, com certeza. Bem lembrado. E Mari, você foi falando, né, de se atentar ao que cada país, o que nós podemos ter como diferencial. E aí agora pensando nos itens que podem ser importantes a gente buscar, né? Eu me lembro que quando eu estava na Europa, eu percebia que assim era muito comum encontrar profissionais num nível tipo analista, assim, com mestrado. O que a impressão que eu tenho é que aqui no Brasil se vê o mestrado, o doutorado como algo muito acadêmico, embora exista, né, a modalidade do mestrado profissional, mas acaba sendo um profissional que chega, que busca essa escolaridade de uma forma mestrado, doutorado, acaba indo para a área acadêmica e em outros países isso é comum, assim, a gente encontrar pessoas dentro das organizações. No Brasil existe também, claro, mas eu vi isso de forma muito comum, você concorrer com pessoas que têm mestrado e tudo mais. Então, acho que é interessante olhar assim, será que nesse país que eu tenho interesse em trabalhar, ou nessa região que eu estou buscando, isso seria um diferencial? Porque talvez aqui no Brasil você não sinta tanto, mas em outro país isso pode ser super valorizado. Porque aqui no Brasil é um conceito que, de certa forma, é novo, ele é muito difundido em empresas mais multinacionais. Quando você pensa em empresas nacionais ou familiares, ele não é tão conhecido, que é o de carreira em Y. Que é aquela pessoa que depois daquele nível mais de analista, ela escolhe, né? Se ela quer seguir uma carreira de gestão, então se ela quer ser um coordenador, um gerente, um diretor, ou se ela quer ser um especialista sênior, que é aquela carreira mais técnica. Então, no exterior isso é muito comum, isso é muito difundido. E essa carreira mais técnica é uma carreira onde um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado consegue te agregar ainda mais. Não que na carreira de gestão não te agregue, mas as competências são diferentes. Um tem uma habilidade muito grande num tema e o outro tem uma visão mais generalista, mais de gerenciamento. Então, tem essa especificidade de cada mercado também para você entender onde você se encaixa. Perfeito. Ótimo ponto. Próxima pergunta, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tá esperando para te ouvir falar, Valesca. Já escolhi minha vaga, já sei onde eu quero me candidatar, já achei a vaga perfeita para mim. Como eu ajusto o meu currículo? Então, assim, tem alguma diferença de um currículo para vagas dentro do Brasil e para vagas fora do Brasil? O que a sua experiência te diz? Eu percebo, acho que algumas diferenças. Então, de forma geral, as diferenças não são tão grandes, mas tem alguns elementos que podem ajudar a lapidar essa candidatura. Então, primeiro ponto, o design no Brasil, a gente às vezes faz um currículo mais elaborado e tudo mais. Eu vi currículos no exterior muito mais básicos, objetivos. Não precisa ser apenas, né, um Arial 12, mas assim, a questão estética é muito mais discreta do que alguns currículos que a gente vê no Brasil. Outro ponto, não esquecer de mencionar o seu português nativo, porque em algumas oportunidades pode ser, vamos supor que seja uma vaga que vai trabalhar com atendimento a clientes, e eu poderia dizer que, olha, eu sou capaz de fazer um atendimento em português do Brasil, ou enfim, português de forma geral, mas que eu tenho o português nativo do Brasil, em inglês e em espanhol. Então, isso poderia me possibilitar ser um canal de contato com pessoas do Brasil. Isso pode ser um diferencial para empresas que tenham clientes no Brasil, por exemplo, ou em Portugal e outros países que falem a língua portuguesa. Eu também me atentaria a essa questão, poxa, se esse mercado valoriza muito a parte acadêmica, enquanto aqui no Brasil, talvez eu não colocaria no meu currículo para uma vaga em uma empresa artigos científicos que eu publiquei, mas se eu vejo que é um mercado que abraça mais isso, aí eu já sei que essa seção seria importante. Então, eu vou olhando a questão do mercado. Citar experiências internacionais também. Aqui no Brasil, a gente já valoriza isso, então é bem bacana. E especialmente para vagas no exterior, é
legal mostrar quanto tempo eu fiquei lá, o que que eu fiz lá, mesmo que tenha sido a turismo, mesmo que tenha sido por motivos pessoais, mas contar que você teve essa vivência, e se teve algo relacionado ao trabalho, melhor ainda. Então, eu penso em itens que destacam o quanto a gente tem conhecimento de idiomas e também essas especificidades de cada mercado. Ai, super bacana, super bacana. Entender, né, realmente a especificidade de cada mercado vai aumentar a sua chance daquele recrutador que está do outro lado da tela ver o seu currículo e o seu currículo ser, né, para aquela pessoa. Sim. Acho que uma dica que é super valiosa da gente dar é que, assim, não desistam na primeira candidatura, né? Mesmo que no Brasil. Mas quantas vezes a gente precisa se candidatar para uma vaga, se candidatar para várias vagas, seja às vezes na mesma empresa, que quem tem um desejo muito grande de entrar numa determinada empresa, enfim, a gente se candidata, e a hora que aparece uma vaga que faça sentido, é que uma oportunidade de entrevista aparece. No exterior, não é diferente. Então, assim, não se candidatem uma, duas, três vezes e desistam da carreira internacional. Né? Continuem com foco, continuem olhando. Revejam a estratégia, né? Então, poxa, será que estou recebendo tantos não? Será que o meu currículo está adequado para aquele mercado? Será que eu preciso mudar um ponto aqui? Mas continuem a persistir, né? Sejam resilientes. Boa, Nesse Mari. ponto. Bem colocado, porque muitas vezes, especialmente assim, né, quando a gente está buscando vagas e vem muitas negativas, sendo no exterior ou no Brasil, a nossa autoestima fica abalada. A gente pensa, poxa, o que será que tem de errado comigo? O que eu estou fazendo de errado? E é importante lembrar, adicionando ao que você colocou, que eu achei que foi muito bem colocado, é que existem fatores internos e externos. Então, tem fatores que estão fora do meu controle. Por exemplo, se eu estou tentando uma vaga numa região que demanda um visto, e esse visto, aí vem a parte mais burocrática, né? E que cada país vai ter a sua especificidade. Então, não vou nem citar um exemplo aqui com medo de falar alguma informação que não seja exata, né? Porque tem que ser muito correto isso. Mas vamos supor que seja uma região que precise de um visto específico. Se você já tem alguns documentos em andamento, pode ser um diferencial. Se você tem cidadania de algum lugar, também pode ajudar, mas depende do mercado. Isso não é um impeditivo. Uma pessoa que não tem uma cidadania europeia, por exemplo, não está impedido de conseguir um trabalho, até porque existe o visto de trabalho que é oferecido pela própria empresa, né? Mas existem vários caminhos. Se não der certo de um jeito, dá certo de outro. É o que você falou. É importante a gente continuar tentando e sempre olhar as estratégias, né? Será que a minha estratégia está correta? Será que o tipo de mercado que eu estou buscando, será que o que eu tenho para oferecer é adequado para um outro tipo de mercado? Talvez no Canadá seja mais simples do que na Europa, ou vice-versa. Então, claro que para cada profissão pode ser diferente, mas acho muito bem colocados esses pontos que você trouxe. É isso mesmo. Vai olhar também a especificidade do mercado e daquela competência que você aporta. Né? Perfeito. Que, dependendo do lugar, é mais valorizado que o outro. E daí, assim, para aquelas pessoas que mais no início de carreira, às vezes estão na faculdade e querem uma carreira internacional, é um ponto a ser considerado, né? Então, assim, como que eu construo a minha carreira, como que eu desenvolvo as minhas competências para chegar naquele meu objetivo de carreira, que era uma carreira internacional. Eu vou dar muito meu exemplo. Eu sou formada em comércio exterior. Tá? Hoje vocês vão falar assim, nossa, mas você tá no RH? Sim, amo o que eu faço, amo trabalhar com RH, mas eu sou formada em comércio exterior, porque desde pequena, e minha mãe tá aqui assistindo a live, ela pode provar, eu sempre fui apaixonada por culturas, por viajar o mundo, enfim, então era uma coisa que eu queria, ter uma carreira internacional. Então eu fiz essa graduação, escolhi estrategicamente um estágio em uma empresa que eu sabia que era conhecida por expatriar, entre aspas, os estagiários. Eu ainda tive sorte de conseguir um contrato local, nem foi um estágio, por essa empresa no Chile. Então, assim, a sua carreira, ela merece uma estratégia. Então, pensem nisso. Eu quero uma carreira internacional, como que eu desenho a minha estratégia de carreira? Óbvio que nesse mundo bem agitado que vivemos,
também é importante considerar que a sua estratégia de carreira, ela deve ser revisada constantemente, né? Porque as suas prioridades mudam, seus desejos mudam, você muda. Mas é importante você se planejar, é importante você desenhar uma estratégia para você, né? Perfeito, Mari. Falou tudo. Isso Maravilhoso. é bom, né, Valesca? Você pode ajudar aqui as pessoas que estão na live, que se interessaram por esse último ponto, a Sim, desenhar a estratégia de carreira. perfeito. E o que você falou é muito real, porque nós não somos as mesmas pessoas num período, sei lá, de um ano, até menos, né? Dependendo da rotina de cada um. Então, se eu não sou a mesma pessoa e o mundo também vai mudando muito rápido, então, com todas essas mudanças, não adianta eu fazer um plano de carreira e achar que ele está gravado em pedra, que vai ser para sempre daquela forma. Mas é importante eu ter algum plano, porque sem ele eu vou meio que assim, vou agindo no impulso. Às vezes aparece uma vaga e eu vou, porque apareceu. Não, mas não é porque apareceu que ela se encaixa nos seus objetivos. Amanhã, talvez a sua vaga internacional não vá acontecer amanhã, mas existe uma outra vaga intermediária que pode te aproximar dessa outra. Então, você falou tudo, tem que existir um plano, tem que ser revisado, e é isso. Perfeita. Acho que a gente pode fazer uma outra live para falar disso depois. Verdade. Bora. Porque a gente já precisa pensar num próximo momento para dividir com o pessoal aqui sobre um ponto que estava lá como as principais dúvidas, Uhum. principais desafios de carreira, que não vai dar tempo da gente falar aqui hoje, que é assim, estou numa empresa multinacional, como que eu faço para achar vagas dentro da minha empresa? Como que eu faço para conseguir uma oferta de expatriação? Uhum. E temos muita coisa para falar sobre isso, né? Então não vai dar tempo de Sim. falar, mas já já fiquem ligados que a gente vai passar uma nova data para comentar sobre esse ponto também. Boa. Acho que agora, que tal a gente abrir para perguntas? Boa. Deixa eu ver Boa, deixa eu aqui. ver se alguém mandou alguma dúvida. Tem muitas perguntas, pessoal, que nós trouxemos aqui temas que foram mencionados nessa pesquisa que nós fizemos, né? Então, essa pesquisa, como a Mari falou, foram mais de 300 profissionais respondendo, que para a gente é muita gente, né, Mari? 300 pessoas respondendo. Então, assim, é legal que, se vocês tiverem outras dúvidas, entrem em contato comigo, ou com a Mari, ou com as duas, mandem as dúvidas de vocês, porque nós podemos fazer novos encontros para falar sobre esse tema. E isso vai enriquecendo muito, porque a nossa ideia é poder trazer cada vez mais conteúdos voltados a isso, unindo a minha experiência com a experiência da Mari, com os mais de 25 países por onde ela já passou, né? 25 nacionalidades com as quais ela já trabalhou. Países deve ter passado até por mais, né, Mari? Que você viaja bastante. Mas, então, pessoal, podem mandar dúvidas aqui ou mandar para a gente, que a gente vai em próximos encontros respondendo aqui também. Mas eu acho que é isso, Mari. Estou tentando lembrar se tem mais alguma assim que as pessoas vieram conversar. Tinha muita gente também comentando sobre a questão dos idiomas, né? E aí a gente até conversou sobre essa importância do inglês. E não é que precisa ser o inglês, mas o inglês ele contribui muito porque, por exemplo, quando eu estive em países onde a língua local não era o inglês, foi tudo no inglês. Porque, gente, meu espanhol fluente, legal. Mas na Europa, quem fala espanhol? Espanha, né? Ali, aquela região. Mas, tirando ali o Reino Unido, todos os outros são outros idiomas, né? Então, meu italiano, eu entendo alguma coisa. O meu alemão é muito básico. Então, o inglês é o que me ajudou muito. Então, em qualquer país que você tiver, o inglês ajuda. Eu me lembro de ter conhecido amigos, assim, que trabalham em empresas e eles contam que, por exemplo, um amigo que estava trabalhando na Holanda, ele contou que a equipe de trabalho dele era muito voltada a pessoas de nacionalidades diferentes. Então, holandeses mesmo tinha muito poucos. Então, o diálogo de trabalho deles era todo feito em inglês. Então, a questão do idioma é super importante para que você possa expandir as suas fronteiras, independentemente da região que você escolha. Depois, o idioma local vai ser importante, dependendo do país que você escolher, mas o inglês ele vai ser um passo essencial. Verdade. Ótimo ponto, porque aí é um passo além de carreira, né? Uhum. Como que eu os meus horizontes, né? De É, vida, como que eu tenho mais oportunidades de viagem, enfim. E sim. aqui temos do inglês, mas
um segundo idioma que você escolha também é legal. Então, poxa, eu quero fazer uma carreira na América Latina. Tem uma colega que trabalha comigo na empresa que eu tô hoje, que um dia a gente estava falando, né, sobre carreira internacional, enfim, e ela falou que o desejo dela é uma carreira na América Latina. Uhum. Vamos desenvolver o espanhol. O inglês também é muito importante. Para ela, o espanhol vai ser a peça-chave para ela conseguir essa carreira na América Latina que ela tanto deseja. Perfeito. Então, de novo, a gente volta para a estratégia, né? Exato. Porque a estratégia não é apenas sobre a parte técnica. Ah, o Neto falou aqui. Boa noite, Neto. Obrigada pela presença. Quando a gente fala de estratégia de carreira, inclusive quando eu vou trabalhar plano de carreira, eu trago 4 pontos. A gente fala sobre a parte de educação, que envolve formação acadêmica, cursos extras, softwares, idiomas, tudo que a gente pode aprender com cursos. O item experiência, que é a experiência prática, que aí é a hora que a gente pensa lá na vaga trampolim, o que me aproxima da próxima vaga, que é minha vaga dos sonhos. O terceiro item são as soft skills, que são essas habilidades mais comportamentais, e o quarto item é networking. Um fato interessante também, Mari, quando eu conversei, eu acho que foi com o recrutador do Canadá, ele enfatizou para mim que o networking era algo que ele super incentivava para as pessoas com quem, né, para os candidatos que ele interagia. Se eu não me engano, ele trabalha numa universidade, mentorando os alunos para conseguirem depois se recolocar. E ele contou que, assim, eu não me lembro a porcentagem exata, mas era algo mais ou menos assim, 80% do seu tempo você dedica pesquisando com quem você vai falar, o que você vai falar, o que vocês têm em comum, qual que é o seu objetivo, toda a estratégia dessa conversa. E os outros 20% você dedica falando mesmo com as pessoas. E assim, isso como uma parte gigantesca, uma fatia muito grande da ação de buscar um novo emprego. Então, a parte de mandar o currículo é um pedacico assim, ó. Entrevistas, às vezes, é esse bate-papo que vai ser a entrevista. Então, networking também é um elemento muito interessante. E aí é o ponto que você trouxe de conhecer a cultura. Porque como é que eu vou ter estratégia para conversar com alguém de um outro país e buscar esses canais se eu nem conheço a cultura? Então, é super importante. O network, ele vai te ajudar também a iniciar projetos internacionais. Boa! Recentemente, na minha última viagem a trabalho na Malásia, eu tinha que resolver um tema de trabalho que estava acontecendo e eu não estava conseguindo achar um fornecedor local lá. Uhum. Fui buscar parceiros de outros países, inclusive aqui do Brasil. Então, assim, facilitar com que pessoas da minha rede aqui do Brasil, que nunca tinham feito projetos internacionais, eram empresas que nunca tinham feito trabalhos para fora do país, tivessem a sua primeira oportunidade. Que legal. E assim, eu sou brasileira, meus colegas também são brasileiros, mas eu sou um contato que estou sempre fora. Então, o quanto que aquela pessoa também me viu como uma ponte, e tá tudo bem, Sim. para o desejo que era levar a empresa dele para fora do país, né? Começando o primeiro contrato, né? Porque todo mundo começa com o primeiro algo, né? Então, não subestimem o poder de um bom network. Perfeito. Estamos aqui por isso também, né, Mari? Eu e a Mari, para quem não sabe, eu e a Mari fizemos pós-graduação juntas e desde então a gente não parou de se falar. E aí super me inspirei na trajetória dela. Então, quando eu estava entrando de uma forma, né, mais direta nessa área de recursos humanos, ela super me ajudou. Ela foi uma das pessoas com quem eu conversei nessa pesquisa sobre processos seletivos internacionais. Então, assim, é muito bacana que a gente possa ter essa troca. E hoje somos colegas, a gente troca muitas figurinhas, né? Também pensando, né, E outro dia a gente estava fazendo reunião em espanhol, né, Mari? Falando sobre os nossos projetos para praticar. Nós falamos, nossa, faz tempo que a gente não pratica, então vamos trocar. Vamos ao trabalho. E aí o negócio foi. E o quanto que é legal aproveitar essas oportunidades, né? Para praticar, para falar, para evoluir as suas habilidades. E não só, de repente, ter que pagar uma aula para treinar espanhol. Não, pega um amigo que fala, perca a vergonha Sim. e
E se for pagar ela, tá tudo certo, mas não seja que não seja esse o motivo para você não praticar, né? Talvez a oportunidade está ali tão pertinho e a gente já tinha que fazer a reunião mesmo, então bora lá no espanhol, né? E fica o convite, gente, para quem quiser entrar em contato com a gente, saber mais sobre carreira internacional, pode fazer em inglês, em espanhol, para já praticar, Boa. que a gente Boa, a gente já vai conversando em outro idioma para já entrar no clima, né? vai ajudar, já preparar para aquela entrevista, que eu sei que depois dessa live vocês vão conseguir. Então, Sim. contem com a gente para isso, né? Sim, vai ser ótimo. A gente tem que montar um curso inteiro em inglês, outro inteiro em espanhol, aí já os planos para o futuro. Ótimo ponto. Então, acho que só para a gente fechar aqui, porque já tá dando nosso tempo, não podemos deixar de contar para eles uma super novidade que está saindo do forno, que é o Sim. nosso curso de carreira internacional. Gente, tá incrível, porque assim, nós vamos Sim. contar desde casos super práticos que nós vivemos no nosso dia a dia, né? A Vá como mentora de carreira, eu como muitas vezes já recrutadora, Ah, executiva de RH, enfim, acho que a gente tem muitos cases para trazer. E sim. também toda uma estratégia da carreira internacional, quais são as diferenças entre as regiões, as diferenças assim entre, poxa, eu trabalho numa empresa, se eu for expatriado, se eu for contrato local, se eu for. Quais são as diferenças? Quais são os tipos de carreira internacional que eu posso Uhum. querer? Talvez isso seja algo super importante também para uma próxima live. Mas Sim. então, assim, fiquem super atentos para esse curso. Finalizando aqui a live, nós vamos divulgar para vocês também uma lista VIP, tá? Então, assim, quem se inscrever nessa lista VIP vai ter um desconto especial para essa live, para esse curso, tá? Então, não percam. Os primeiros a chegarem têm vantagem, então por isso que a gente vai oferecer um desconto especial. Pessoal, gente, esse projeto é incrível, eu estou muito feliz de fazer ele junto com a Mari, porque nós estamos unindo aqui. Se a gente for unir, né, os anos de experiência das duas, mais os cursos que cada uma já fez, mais as vivências, né, como que se mensura isso, né? A vivência que a gente tem de experiência prática, lidando com pessoas diversas, de carreiras diversas, de nacionalidades diversas, né, Mari? Então isso é muito bacana. Então, pessoal, fiquem atentos, vai ser muito legal. E lembrando que, assim, a lista VIP, você não é obrigada a fazer o curso depois, mas você vai se arrepender de não ter entrado nela agora, se depois você resolver fazer. Então, assim que a gente finalizar, Mari, você já vai colocar, né, Mari, aqui as informações para o pessoal poder entrar nessa lista e vai ser muito bom, pessoal. E qualquer dúvida também, sem compromisso, pode falar com a gente, conhecer mais, conhecer quem sou eu, para quem ainda não me conhece, conhecer quem é a Mari, para quem ainda não a conhece, para poder entender, né, de onde que vem esse repertório nosso para poder te ajudar e te acompanhar nesse processo, buscando uma carreira internacional. Então vai ser um prazer acompanhar vocês. Vai ser incrível, incrível. Sim. Pessoal, muito obrigada por nos acompanhar, por ouvir aqui o que a gente tem para compartilhar. Valesca, sempre um prazer estar com você. Obrigada por ter topado aqui Imagina. a live. Então, muito obrigada. Obrigada, Mari. Estou super animada com o que a gente já começou a fazer aqui e com os próximos passos também. A gente vai falando e trazendo novidades. Com certeza. Fiquem ligados, pessoal. Um grande Tchau, beijo. pessoal. Beijos. Tchau, tchau.